você sabe que tem algumas questões aqui que estão no Instagram, né? E eu penso que tem muito a ver com isso que você falou, né? Com essa questão de que, olha, essa coisa de jogar contra, de competir, né? De não trabalhar junto, de achar que tem gente contra, enfim, né? Que o trabalhador está contra, a empresa está... Como que está essa relação que é do século passado? Isso também em relação aos profissionais que trabalham nas organizações, né, e que prestam serviço para as organizações. Porque uma coisa que a gente viu acontecer, um fenômeno que aconteceu também, foi em relação a todos os trabalhadores, a todos, né, os profissionais viram como uma oportunidade, todo mundo começou a querer morder a fatia desse bolo aí, né. Eu costumo dizer que eu trabalho e estudo com fatores de risco psicossociais principalmente desde 2018, né? Então, não foi uma coisa de agora que eu estou fazendo, né? O método que eu criei, que vocês conhecem, já está implantado desde 2018, né? Então, essa questão dessa competição também entre profissionais, né? Ao invés de somar, tem aqui algumas questões no Instagram que diz um pouco sobre isso, né? Por exemplo, a Marina, sua xará, Buainaim, ela perguntou assim, a partir de quantos colaboradores é exigida a implementação da NR1? Primeiro, Marina, a gente não implementa a NR1, tá? Nós, profissionais de psicologia, ou quem vai fazer a identificação dos fatores de risco psicossociais, nós vamos assessorar a empresa na regulamentação da NR1, no que diz respeito aos fatores de risco psicossociais. E essa questão do número de colaboradores, de trabalhadores, eu prefiro o termo trabalhadores, tá, Marina, do que colaboradores. A própria procuradora do Ministério do Trabalho fez uma crítica em relação a esse termo também, eu prefiro o termo trabalhadores. Então, não é necessariamente em relação ao número de trabalhadores, é em relação ao grau de risco, tá? Então, qual é o grau de risco da empresa? E aí tem algumas outras especificidades em relação a isso, né? Grau de risco 1 e 2 não vai precisar fazer a identificação dos fatores de empresas, né? Com grau de risco 1 e 2 não vai precisar fazer a identificação dos fatores de riscos psicossociais, mas terão que fazer, né, a análise preliminar, né, dos riscos ergonômicos. Então, tem muitos detalhezinhos, muitas particularidades que nós, por exemplo, psicólogas, não podemos fazer essa análise se a gente não tiver uma formação em ergonomia, tá? Então, não é necessariamente pelo número de colaboradores. Uma outra pergunta da Paula Andrade. Quem poderá fazer o mapeamento de risco da empresa, TST ou psicólogo? Quem tiver competência para isso, Paula. Não é uma exclusividade do psicólogo e nem é uma exclusividade do técnico de segurança do trabalho. Um profissional que tem a competência técnica, e quando a gente fala de competência técnica, vamos lá lembrar, né, o que compõe uma competência? Uma competência ela é formada por 3 dimensões: conhecimento teórico, as habilidades, né, o H de habilidades, que é o saber fazer, e saber fazer, quem te dá o saber fazer é um método, e atitude de ir lá e fazer. Então, o profissional que tem o conhecimento teórico, que tem uma metodologia para poder fazer a identificação dos fatores de risco psicossociais e sabe como implantar, elaborar um plano de ação e depois implantar esse plano de ação, monitorar esse plano de ação, o profissional está capacitado para isso, né? Então, é importante que a gente perceba também a seriedade e a complexidade de você poder intervir nessa proposta. Não, eu costumo dizer o seguinte, com ironia mesmo, não é um kit mágico, kit da NR1, kit mágico, né, ou implementadores da NR1 que vão resolver a questão. A gente precisa trabalhar principalmente de uma maneira
multiprofissional. Nós, psicólogos, temos o nosso lugar, o nosso papel, o ergonomista tem o papel dele, o engenheiro de segurança do trabalho tem o papel dele, inclusive eu tenho um aqui em casa, meu marido é engenheiro de segurança do trabalho, cada um tem o seu papel. Então, naquilo que a Marina falou, de não entrar, né, a empresa não vê essa coisa de, né, de contra um contra o outro, mas nós também, enquanto profissionais, de nos posicionarmos dessa forma, né, muito mais uma postura de interdisciplinaridade, de cooperação, de colaboração, do que de competição, né? O que você pensa a respeito, Marina? Eu queria esse olhar psicanalítico em relação a isso. Então, eu tenho algumas coisas para falar, que você falou coisas muito importantes. Eu também não acho que a complexidade dos fatores de riscos psicossociais seja exclusividade de um saber. Eu acho que tem que ser uma escuta feita por muitos, né? Uma intervenção feita por muitos. Essa é até uma expressão que a gente tem na saúde mental, que é a clínica feita por muitos, porque a complexidade, a gente precisa dos diversos saberes, todos são importantes, não tem um saber que sobrepõe ao outro. E quando a gente entende isso, né, a gente faz um trabalho muito primoroso, porque a gente rompe com realmente essa coisa da rivalidade. E aí a gente começa a construir, eu gosto muito do exemplo da coxa de retalhos, né, que eu também gosto muito de artesanato, vira uma coxa de retalhos maravilhosa, porque cada um contribui com aquilo que sabe. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, que a gente pode fazer junto, tanto com o técnico de segurança, quanto com o ergonomista, quanto com o engenheiro de segurança, que vai ficar um trabalho muito mais rico e as empresas e os trabalhadores vão ganhar muito mais. Com relação aos psicólogos, eu sei que nós, de um modo geral, nós nos formamos de modo generalista e a gente pode atuar em qualquer área a princípio. Uhum. Porém, eu também sou psicóloga clínica e eu sei que essa escuta clínica me ajuda a escutar em qualquer lugar que eu vá. Porém, eu só acho que eu tenho condições de ir para uma empresa, né, para uma organização e fazer a escuta desse trabalhador, porque eu fazia essa formação de modo autônomo, né, e autodidata até te encontrar, e que foi maravilhoso, porque é uma formação que eu encontrei, né, eu brinco com as pessoas, só se eu encontrei minha turma. Agora eu encontrei minha turma que estuda, né, saúde mental e trabalho do jeito que eu acredito. E isso me habilitou muito mais aí do que o estudo autônomo que eu fazia. Porque hoje eu tenho uma formalização em método dessa escuta da organização. Uhum. Porque eu tenho escutado colegas pensando que para a gente aplicar a NR1 é só oferecer terapia para os trabalhadores. Eu escutei isso, eu fiquei meio assim como assim, né? A gente, primeiro... Eu estou sorrindo de tristeza, não é de alegria. Não, eu sou De tipo, não estou acreditando. Eu também fiquei sem acreditar. Eu falei assim, não é bem assim para começar, nem tudo precisa de ser resolvido pela via da terapia. A psicologia pode intervir de diversas formas, Sim. Efetivas, por sinal. Pensar que é só pela via da terapia individualiza o sofrimento psíquico que acontece no trabalho, e a gente a NR1, ela traz que a gente tem que escutar os trabalhadores dentro do contexto de trabalho. Então, o trabalhador dentro dessa organização. Então, a organização ela tem que ser escutada e intervenções têm que acontecer na organização. Não só no sujeito, no indivíduo que está sofrendo. Não só no trabalhador. E para a gente conseguir fazer essa escuta, a gente tem que aprender coisas que vão para além do que a clínica ensina para a gente.
Sim. Então, essa responsabilidade seria muito bom que os nossos colegas psicólogos tivessem, né? Porque é um favor que faz para si mesmo e até para a própria psicologia, porque já existem tantos preconceitos, né, de quem não conhece a psicologia. Então, é um Sim. compromisso ético nosso, enquanto psicólogo, né, apresentar essa psicologia que consegue escutar um sujeito dentro de uma organização. Porque eu já escutei também de pessoas que não conhecem a psicologia, de outros profissionais, dizendo assim, não, a NR1 não não é para fazer intervenção no sujeito, é na organização. E como se o psicólogo não desse conta disso. Tipo assim, não é para psicólogo, porque não é individual o sofrimento. Só faz individual, só faz terapia. Aí, Né? nossa, me dá até um saracutico, sabe? Me dá um troço assim, que eu falo assim, meu Deus, a psicologia, ela não é só individual, ela é também social, ela é organizacional. Onde tiver gente, a É gente do tem trabalho, é psicologia do trabalho também. do trabalho. Então, assim, a gente tem condições, desde que a gente se capacite para isso, né? De fazer intervenção na organização. Mas cabe a nós, psicólogos, mostrar isso para as pessoas, porque elas não têm obrigação de saber, né? Isso, Então, o compromisso tem que ser nosso. perfeito.